Olá, boa noite. Vamos dar início ao Evangelho de hoje. Guardar uns minutinhos para as pessoas entrarem, né? Que o horário ainda não deu. Então, queria que vocês que estivessem aí, se tem alguém por aí dizer se está me ouvindo bem. Eu estou usando fone. E vamos aguardar até dar o horário, né? Das 8. Por favor, se tiver alguém por aí, para me dizer como é que tá o som, por favor. Acho que eu consigo ver por aqui os recados. Hoje nós vamos falar do capítulo 23. Vamos seguir esse capítulo que já começou a semana passada, que é um capítulo que se chama Moral Estranha. E hoje eu vou falar sobre os itens 4 a 6, né? E que tratam do tema de abandonar pai, mãe e filhos. Então eu não sei se realmente tem alguém assistindo, se poderiam me dar um ok, se estão me ouvindo. Hoje eu não consegui ficar numa posição muito boa aqui com o celular, então eu acho que eu tô muito com o rosto na tela, mas o importante é estarem me ouvindo, né? Mais do que vendo, o importante é se vocês estão me ouvindo. Se alguém puder escrever alguma coisa ou dar um ok, me dizer se estão me ouvindo, que eu raramente transmito de fone, mas hoje eu achei melhor para isolar um pouco o som externo. Poderiam me dar um ok se estão me ouvindo, se está tudo bem? Daqui uns minutinhos eu vou começar a discorrer sobre o tema. Se puderem me dizer se estão me ouvindo, eu agradeço, porque nunca transmiti com esse fone. Espero que esteja funcionando bem. Fiz um teste antes, mas gostaria que vocês me dissessem se estão me ouvindo. Bom, espero que sim. Deixa eu ver o horário para começar. Daqui 1 minuto, tá? Vou começar a falar sobre esse tema do nosso evangelho de hoje. Bom, os evangelhos e as palestras sempre acontecem às 8 horas, né? Então, tanto às quartas quanto aos domingos, a gente tem transmissão ao vivo, né? O evangelho às quartas e aos domingos a gente tem palestras, né? Isso porque a gente ainda não pode, né, ter atividades presenciais, então a gente continua com essas atividades online, tá? Meu nome é Lara, eu sou trabalhadora da casa, trabalho na evangelização e hoje então eu vou falar com vocês sobre o tema Moral Estranha, capítulo 23, e eu vou falar dos itens 4, 5 e 6, que são abandonar pai, mãe e filhos. Por favor, se alguém puder me dizer se está me ouvindo, eu agradeceria. Vamos então iniciar agora com uma prece, né? Então vamos elevar o pensamento, vamos fechar os olhos se possível, agradecer ao Mestre Jesus, à espiritualidade amiga, aos nossos protetores, tanto das nossas casas, como os protetores do Grupo Espírita André Luiz, que possam nos intuir, que possamos levar a mensagem do Mestre Jesus através do Evangelho segundo o Espiritismo, neste tema de hoje que é tão importante, que possamos receber as bênçãos da espiritualidade, tanto em nossas casas, como expandir essas bênçãos também para os nossos familiares, para os nossos amigos, para essa cidade e também para todo este planeta. Que assim seja. Bom, então eu vou começar com a leitura, né? Com a leitura destes itens. Então, abandonar pai, mãe e filhos.
E todo o que deixar por amor do meu nome a casa, ou os irmãos, ou as irmãs, ou o pai, ou a mãe, ou a mulher, ou os filhos, ou as fazendas, receberá 100 por 1 e possuirá a vida eterna. Está em Mateus, no Evangelho de Mateus. Então disse Pedro: Eis aqui estamos nós, que deixamos tudo e te seguimos. Jesus lhes respondeu: Em verdade vos digo que ninguém há que, uma vez que deixou pelo reino de Deus a casa, ou os pais, ou os irmãos, ou a mulher, ou os filhos, logo neste mundo não receba muito mais, e no século futuro a vida eterna. Evangelho de Lucas. E disse-lhe outro: Eu, Senhor, seguir-te-ei, mas dá-me licença que eu vá primeiro dispor dos bens que tenho em minha casa. Respondeu-lhe Jesus: Nenhum que mete a sua mão ao arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Também do Evangelho de Lucas. Sem discutir as palavras, devemos procurar compreender o pensamento que era evidentemente este: os interesses da vida futura estão acima de todos os interesses e todas as considerações de ordem humana, porque isto concorda com a essência da doutrina de Jesus, enquanto a ideia do abandono da família seria a sua negação. Não temos, aliás, sob os olhos a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições da família pela pátria? Condena-se um filho que deixa o pai, a mãe, os irmãos, a mulher e os próprios filhos para marchar em defesa do seu país? Não lhe reconhecemos, pelo contrário, o mérito de deixar as doçuras do lar e o calor das amizades para cumprir um dever? Há, pois, deveres que se sobrepõem a outros. A lei não sanciona a obrigação para a filha de deixar os pais e seguir o esposo? O mundo está cheio de casos em que as mais penosas separações são necessárias, mas nem por isso as afeições se rompem. O afastamento não diminui o respeito ou a solicitude que se devem aos pais, nem a ternura para com os filhos. Vê-se assim que, mesmo tomadas ao pé da letra, salvo a palavra odiar, essas expressões não teriam a negação do mandamento que prescreve honrar ao pai e à mãe, nem do sentimento de ternura paterna, com mais forte razão se as analisarmos quanto ao seu espírito. A finalidade dessas expressões é mostrar por uma figura, uma hipérbole, quanto é imperioso o dever de cuidar da vida futura. Deviam, por isso mesmo, ser menos chocantes para um povo e uma época em que, por força das circunstâncias, os laços de família eram menos fortes do que numa civilização moralmente mais avançada. Esses laços, mais fracos entre os povos primitivos, fortificam-se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. Aliás, a separação em si mesma é necessária ao progresso, e isso tanto no tocante às famílias quanto às raças. Umas e outras se abastardam se não houver cruzamento, se não se misturarem entre si. É uma lei da natureza, que tanto interessa ao progresso moral quanto ao progresso material. Encaramos as coisas na Terra apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo nos apresenta de mais alto, mostrando-nos que os verdadeiros laços de afeição são os do espírito e não os do corpo. Que esses laços não se rompem, nem pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, e que eles se fortificam na vida espiritual, pela depuração do espírito. Consoladora verdade que nos dá uma grande força para suportar as vicissitudes da vida. Bom, então aqui o que ocorre? Nós estamos falando de um evangelho, né? Nós estamos falando de Mateus, de Lucas, que escreveram o que eles ouviram supostamente de Jesus. Então, relacionado a uma época, né? Que se Jesus desencarnou aos 33 anos, nós podemos pensar que há quase 2000 anos essas coisas foram ditas. Foram ditas por Jesus, na língua dele, na época, provavelmente em aramaico, ou também em hebraico, mas provavelmente em aramaico, e foram transcritas, né, pelos apóstolos. Então, de acordo com o que eles acreditavam realmente que Jesus tenha dito, de acordo com a visão deles de mundo. Então tem tudo isso, foi escrito naquela época, né, com as palavras que eles acreditavam, que uma transcrição também
Eles não transcreveram na hora que Jesus falou, eles depois pensaram e escreveram os evangelhos. Além do que, o que chega a nós são traduções, e são muitas vezes traduções das traduções. Então há uma série de interpretações desses textos, já do próprio, de como eles foram escritos na língua que a gente lê. E daí também as interpretações que vão sendo dadas ao longo do tempo, nas diversas versões, não só nos diversos idiomas, como nas diversas versões que a gente tem desses textos dos evangelhos. Depois nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é do século XIX, nós já estamos no 21. Isso aqui é uma análise, né, que Kardec faz através dos espíritos a respeito dessas passagens. Claro que muito mais atual, mas ainda assim vinculado a uma época bem atrás da nossa. Então, por isso que nós temos que ter cuidado ao analisar e ao tomar ao pé da letra. O próprio texto já do Kardec está dizendo para a gente tomar cuidado ao pé da letra, porque se você pensar de cara, abandonar pai, mãe e filho, bom, Jesus estaria falando para a gente para abandonar os próprios familiares? É óbvio que não. O que se está tratando aqui, basicamente, é do abandono de um tipo de vida para seguir um outro tipo. Então, está se falando talvez, né, de abandono de vícios para entrar-se em virtudes. Isso aqui está falando mais da questão moral, da gente seguir os ensinamentos do Mestre Jesus. Ele mesmo disse: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, não é uma questão de abandono físico dos familiares, e sim uma questão de seguir a vida, né, de acordo com os preceitos do Mestre Jesus, da caridade, da benevolência, da fraternidade, do amor ao próximo. Então é mais disso que se trata. Em nenhum momento Jesus ia querer dizer para a gente abandonar os familiares. Acontece que aí também entra uma questão do apego, muitas vezes, né? Daquele vínculo que a gente tem com o sangue, com os familiares, com os parentes consanguíneos. E a gente sabe que a nossa verdadeira vida e os nossos verdadeiros laços, eles são espirituais. Então a gente tem que tomar muito cuidado às vezes com esse apego, né? É claro que o honrar pai e mãe, e esse pai e essa mãe, que são nossos pais nessa encarnação, tem muito valor. Isso já vem lá desde Moisés, né? Que é um dos mandamentos, honrar pai e mãe. Então isso é uma coisa inexorável, a gente não vai contestar. É claro que é uma obrigação e que não importa o que tenham feito, só o fato de já nos darem a vida, a possibilidade dessa encarnação, já é uma grande coisa. Então não cabe a nós julgarmos, né? Quem julga, quem vai julgar depois é o Criador, né? Não nós. Então o nosso papel é sempre de honrar pai e mãe. Mas o fato de às vezes você ter que se distanciar um pouco para seguir seus caminhos, como o próprio texto do Evangelho, que segundo o Espiritismo diz, não é errado, né? Você às vezes tem que se afastar dos familiares, né? Tanta gente que vai para a guerra, tanta gente que vai para atividades, por exemplo, médicos que viajam, né? Tem até o Médicos Sem Fronteiras, atividades tantas que os filhos têm que realizar e que vão acabar se afastando dos pais. O próprio Jesus, a gente sabe que para ele realizar o que ele tinha que realizar, ele teve que se afastar, não é verdade? A gente acredita que José já tenha desencarnado e ele se afastou basicamente da mãe, mas pode ser que ele tenha se afastado dos dois, fisicamente, porque ele tinha que cumprir a missão dele, né? Então, o ficar agarrado na barra da saia da mãe não vai fazer ninguém evoluir, né? Então, às vezes, esse afastamento físico para realizar alguma missão também é necessário, tá? Mas o respeito, a honra, o amor aos pais e a todos os familiares, isso vai sempre existir. Então, a gente tem que só tomar cuidado com essa interpretação do que Jesus disse, porque Jesus jamais diria para a gente abandonar os familiares.
né? Mesmo que haja uma necessidade de um afastamento, que afastamento é difícil, é diferente de abandono, por motivos nobres, isso não quer dizer abandono, né? É simplesmente um afastamento. E muitas vezes nem ocorre esse afastamento físico, nem é necessário. Muitas vezes você consegue realizar o que nos ensina o Mestre Jesus sem ter que abandonar os familiares. Mas aqui o ponto é para a gente tentar seguir num caminho, mas no sentido das premissas do Mestre, do amor ao próximo, isso em detrimento desse apego, dessa vida familiar, né? Que a gente muitas vezes tem muito apego a esses familiares dessa encarnação de uma forma que às vezes é até patológica, né? Então a gente precisa entender a vida de um ponto de vista mais amplo, porque a gente, com o esquecimento do passado, a gente tem um véu na frente do nosso rosto, que é necessário, mas que a gente, com as bênçãos da compreensão do Espiritismo, a gente consegue, se não vê, não estamos vendo agora, mas a gente consegue ter um vislumbre de que a gente é muito mais do que isso, né? E que quando a gente não está no corpo físico, a gente tem uma visão muito maior de presente, de passado, de futuro, com uma noção de tempo muito diferente, tá? Então, assim, de tudo que eu pude escutar a respeito desse tema, o básico foi isso, em relação a Jesus nos propor seguir os seus ensinamentos. E para isso, às vezes a gente tem que fazer certos abandonos, entre aspas, dos nossos próprios vícios, das nossas tentações, do nosso apego à matéria. É mais nesse sentido. Que ninguém que não deixe ou não tente, não faça aquele esforço, né? Para isso a gente tem várias encarnações de melhoria, de reforma íntima, não vai conseguir chegar à perfeição, né? Para a gente chegar até a perfeição, chegar a um nível evolutivo melhor, nós precisamos ir pouco a pouco deixando esses apegos, principalmente da matéria. É mais disso que acredito eu que Jesus trata. Espero que vocês tenham podido me ouvir. Não recebi nenhum assim retorno, mas espero que tenha sido tudo bem com essa transmissão, que é uma forma da gente tentar estar presente com vocês, né? Como vocês não podem ir lá, nem a gente, a nossa casa espírita, que possamos pelo menos ter um pouco de contato aqui de modo virtual. Então vamos terminar com uma prece, né? Vamos elevar o pensamento ao Mestre Jesus novamente e a todos os nossos protetores, rogando muita paciência nesse momento, muita fé, muita esperança, menos apego aos bens materiais, menos apego ao físico, mais elevação de pensamento, mais leituras positivas, edificantes, para que possamos ir pouco a pouco aceitando nossa condição, aceitando que nós mesmos, em outro plano, aceitamos a condição que temos agora e que possamos tirar dela o melhor proveito, sempre seguindo os ensinamentos do Mestre Jesus. Fiquem bem, fiquem em paz, espero ter contribuído em alguma coisa e vamos seguindo nossos trabalhos, nossos evangelhos, às quartas e às palestras ao domingo. Fiquem bem, fiquem com Deus.